E fala turma, tudo bem? Vamos a mais um vídeo da nossa série aqui que acompanha o material das nossas aulas nesse novo formato aí. Qual que é a ideia? Eu estou tentando fazer com que vocês aos poucos comecem a programar, a botar a mão na massa antes de conhecer um monte de coisa. E aí, claro, vão surgindo algumas dúvidas, vão surgindo algumas coisas e vão ter alguns vídeos que parecem coisas bem iniciais, mesmo esses vídeos acontecendo mais pra frente, mas a ideia é que vocês tenham aí passado por esse problema, vamos dizer assim, né? Passado por esse desafio, vencido isso, e aí a partir daí vocês conseguem entender melhor o porquê de algumas coisas ou como que as coisas acontecem em programação e especialmente em Java, ok? Então, o vídeo de hoje a gente vai tratar sobre tipos de dados, tá? A gente já fez, inclusive, exercício utilizando ali o float, no caso da média. Eu mostrei já para vocês alguma coisa de string, mas hoje eu quero focar nos tipos de dados primitivos, algumas diferenças que a gente tem aí e o que mais pode rolar, ok? Então vamos lá. No material que eu passei para vocês, eu listei aí alguns tipos de dados. Então a gente tinha, por exemplo, os boolean, a gente tinha byte, a gente tinha short, a gente tinha int, a gente tinha long, a gente tinha float, a gente tinha double e a gente tinha char, tá? Quando que eu vou escolher cada um desses tipos? Basicamente, a gente tem os tipos booleanos, que seriam verdadeiros ou falso, né? Então, verdadeiro ou falso, deixa eu anotar aqui, ó. A gente tem os tipos numéricos, que são todos esses aqui. Vamos fazer assim, ó. True ou false. A gente tem os tipos numéricos. E a gente tem os tipos textuais, certo? Os tipos que guardam alguma informação de texto que a gente tem no char. Basicamente, eu tenho essas três divisões, tá? Em texto, a gente ainda acrescenta normalmente a string, só que a string ela não é um tipo de dado primitivo. Como que eu sei disso? Simplesmente por conta desse S maiúsculo, a gente já sabe essa informação. Ela é um objeto em Java, então isso aqui vem para parte de dados não primitivos, a gente já vai falar mais deles. O que acontece, pessoal? Uma variável do tipo boolean, ela precisa de 1 bit de informação, certo? Ela precisa armazenar apenas 1 bit de informação. Isso é muito pouca informação. Não tem por que eu utilizar uma variável do tipo inteiro, por exemplo, que são 4 bytes, simplesmente para dizer sei lá, por exemplo, que algo é verdadeiro ou falso, né? Então, imagina que a única condição que eu quero guardar é verdadeiro ou falso, é sim ou não. Eu não preciso armazenar isso num texto, eu não preciso armazenar isso num dado numérico. Eu tenho aqui um boolean, certo? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, se o usuário está jogando, certo? Isso aqui pode ser um true ou pode ser um false. Opa, trocar o teclado aqui. Beleza. Então, eu tenho este tipo de variável. Da mesma forma, se eu quiser interagir com ela via scanner, deixa eu adicionar aqui o nosso scanner. Então, ó, import java.til.scanner. Vou instanciar ele, declarar e instanciar. Muito bem. Se eu quiser ler uma variável, se eu quiser interagir com ela, eu posso colocar, por exemplo, está jogando igual a in.next, e aí eu vou ter uma opção que é o next boolean, aí a pessoa vai ter que digitar true ou false, certo? Não é comum a gente fazer isso aqui, mas eventualmente a gente pode precisar. Vou deixar comentado aqui só para vocês terem de exemplo. E aí a gente tem alguns tipos numéricos. Qual que é a questão desses tipos numéricos? A gente tem o byte, que ele guarda uma quantidade bastante pequena de informação, tá? Ele vai de menos 128 a 127, se eu não me engano. Então, número bem pequeno, vamos colocar assim, né? Eu vou utilizar um byte. Notem que se eu tentar colocar um número grande aqui, ó, ele já vai me apontar um erro, ele vai dizer assim, ó, eu não consigo fazer isso. Então, esse número ele tem que ser um número pequeno, certo? Short, eu não sei qual que é o limite do short, vamos dar uma pesquisada aqui, ó. Vamos fazer assim, ó, short.min max. Por conta dos erros ele não vai deixar.
Então vamos comentar aqui para baixo. E aí tem um negocinho que a gente faz em Java que é o seguinte, ó. A gente utiliza com a letra maiúscula, porque daí eu quero acessar o objeto. Já vou falar mais disso. Então, ó, short. Notem que ele detectou aqui, ó, que faz parte do Java Lang. E existe um cara chamado short. Se eu colocar um ponto aqui, eu estou acessando esse objeto aqui, tá? Essa classe. E aí tem algumas coisas que ele me conta aqui, ó. O menor valor possível para isso é menos 32.768. E o maior valor possível é 32.768. Certo? Então, notem que eu consigo... E ele utiliza 2 bytes, ó. 2 bytes. Então, eu consigo acessar as informações deste tipo de objeto e entender como que funciona cada um dos tipos de variável também. Isso é uma das coisas que eu curto bastante. Então, a gente já sabe que são valores não tão pequenos, mas também não são valores grandes, né? Então, short, números até 32.000, mais ou menos, né? E aí eu posso colocar, ó, 21.000, por exemplo, não vai dar um erro. Da mesma forma, eu posso vir aqui a atribuir, esse número também pode ser negativo, ok? 32.132 dá? Dá, perfeito. Depois disso, a gente tem os números inteiros. Esse é o tipo, talvez, o mais utilizado, junto com float ou double ali, porque são valores inteiros, e isso aqui, se eu não me engano, vai até 2 bilhões. Então, eu tenho valores bastante representativos. Depois disso, a gente tem o long. O que acontece? Alguns valores eu preciso ter ainda mais precisão, vamos dizer assim, ainda mais espaço. Um exemplo bastante comum é quando a gente trabalha com datas em Java ou em qualquer outra linguagem e a gente tem a representação dela em milissegundos desde 1970. Tu precisa de um número muito grande para representar isso. Precisa de um número muito grande para representar isso. Logo, se a gente fizer a mesma coisa que antes, ó, long.maxValue, vocês vão ver que esse valor aqui é muito grande, ó. É muito grande. Então, normalmente a gente utiliza, por exemplo, assim, ó, long, vou colocar assim, ó, segundos em nanosegundos, tá? Isso, se eu não me engano, é 1. E aí o long tem uma sacada que eu gosto muito, que é o seguinte, eu consigo usar underline no meio do número para representar esse número. E no final eu tenho que colocar um Lzinho, certo? Fazendo isso, ele já vai deixar ali. Eu acho que está faltando coisa aqui. Depois alguém dá um Google aí. Ah, agora eu vou ter que fazer isso, né? Segundo em nano. Eu acho que tem mais uma casa, né? Então, de segundos. Tá aqui. 1, 2, 3. Tá certinho, beleza. Além disso, a gente tem aí o float e o double, certo? Muita gente tem dúvida entre quando usar float e quando usar double. Então, isso aqui é um número com vírgula, tá? Pensem em número com vírgula. Quando vocês precisarem usar número com vírgula, a primeira opção de vocês vai ser o float. Esse número ele vai ter uma precisão de até 6 casas depois da vírgula, tá? E a gente coloca um F no final para indicar que é um float. Se eu não colocar um F, ele vai entender que é um double, ok? Qual que é a diferença do número com vírgula float e o número com vírgula double? Tá? A diferença é que aqui eu posso fazer isso aqui. Tá? Eu posso ter um número com muitas casas depois da vírgula. Tá? Posso representar números muito grandes também. Para vocês terem uma ideia, o float em Java ele ocupa exatamente 4 bytes. Tá? Pessoal, eu não sei se vocês estão a par aí do que significa byte, bit, essas coisas. Deem uma investigada, tá? Isso é importante. Vocês entenderem o porquê das coisas. Tá? Essa é a diferença aí quando vocês estão estudando mais a fundo alguma coisa de programação, não só repetindo código, enfim, fazendo um curso mesmo, se aprofundando em tudo que a gente vê aqui durante essa disciplina de primeiro semestre, né? Vamos lá. Então, um float ele ocupa 4 bytes, um double ocupa 8 bytes. Ou seja, em 1 KB,
ou seja, 1024 bytes, tu vai guardar o dobro de floats em 1 KB, tá? Tu vai guardar o dobro de floats. E a mesma coisa para megabytes, terabytes e outras coisas mais. Então, por exemplo, em jogos, é muito comum o pessoal utilizar float para representar o estado das coisas dentro dos jogos. É muito raro, para não dizer que eu nunca vi, né? Mas é muito raro o pessoal precisar de uma precisão aí de double. Normalmente, float é o suficiente para representar e os caras conseguem chegar naqueles jogos bem legais. Quando a gente trabalha com moeda, o indicado é não trabalhar nem com float nem com double, porque existem alguns problemas na representação de números decimais no computador, tá? Isso provavelmente vocês têm na disciplina de introdução à programação, introdução à informática ou alguma coisa assim, onde vocês vão ver que existe uma limitação para vocês representarem um número com vírgula no computador. Até porque o computador ele é um espaço finito. Então, imagina uma dízima periódica. 0.3333333333333 e assim vai. O computador, chega uma hora e ele não consegue mais representar isso e ele arredonda lá no final, tá? E isso pode gerar aí algum problema tardio de alguma cobrança indevida, né? Se ele arredondar para cima, então tu vai estar cobrando mais do teu cliente. Se ele arredondar para baixo, isso eu acho que não acontece. Eu acho que ele nunca arredonda para baixo. Então, tu vai estar cobrando algo a mais e isso vai gerar um número muito estranho no teu sistema. Então, muito cuidado aí quando vocês estiverem trabalhando com dinheiro. Claro que como essa é uma disciplina de primeiro semestre, a gente não vai entrar nesses detalhes, a gente não vai se preocupar tanto assim. Eventualmente, vamos usar float. Mas, por exemplo, eu já tive alunos que me perguntaram por que eu caía num laço infinito e aí ele tinha um valor que era do tipo float e a pergunta era diferente de zero. Era simplesmente isso. E aí ele ia diminuindo uma quantidade desse valor. Pode ser que esse valor aqui seja 0.0000001. Isso é diferente de zero, concordam? Logo, para o computador, essa condição aqui continua sendo verdadeira e o laço dele continuava executando, tá? Então, só para vocês terem ideia do que pode acontecer. Além disso, a gente tem também o char. Vamos lá, char, que é uma informação textual, mas de letras, tá? Então, eu consigo representar apenas uma letra. A gente coloca entre aspas simples a letra, ok? E esses são os tipos de dados primitivos. Além disso, pessoal, deixa eu colocar aqui, ó, para interagir com o scanner, tá? in.nextByte. Então, ele vai esperar que a pessoa digite ali o próximo número, que vai ser do tamanho de 1 byte, ou seja, de menos 128 até 127. in.nextShort, para pegar o próximo número pequeno. in.nextInt, esse cara aqui, ó, anotem em algum lugar onde vocês vão ler toda hora, porque esse aqui vocês vão usar toda hora. in.nextLong, tá? in.nextFloat e in.nextDouble. NextDouble, tá? E o char in.next. E aí, não tem o next char aqui, ó. Não existe, tá? Então, isso aqui a gente continua falando no próximo vídeo, bem como as nossas strings, tá bom? Valeu, gente, até a próxima!